estruturou até com a ideia do clube, né, que eu acho que a gente vai falar, e aí lançamos no final do ano passado. E estamos aí. Está sendo bem recebido, graças a Deus. E, enfim, é um projeto que a gente está dedicando mesmo com os dentes agora, nesse momento. Que bom, que bom. Esse 2020 ele deu uma estagnada para todo mundo, né? Para uns mais e outros não, Verdade. mas parou muita coisa, né? Muita coisa foi parada. É, Quando surgiu a ideia de A Trem Fantasma? Qual foi assim a gênese Então, dela mesmo? a gente, né, quando fala de Trem Fantasma, então sou eu, o Lilo Parra, Guido Moraes, Lucas Pimenta, Sérgio Barreto. Então são nós cinco que somos nós cinco, né, que idealizamos a Trem Fantasma. A gente já fazia parte antes de um coletivo que era o Quadro a Quadro. Nesse Quadro a Quadro a gente publicou vários quadrinhos, nem tem nem a conta de cabeça de quantos quadrinhos a gente fez no Quadro a Quadro, mas de uma forma bem independente mesmo. E a gente chegou, inclusive, a publicar um quadrinho italiano que é o Tic, que é do Giancarlo Berardi e do Ivo Milazzo, que é uma história da década de 70, ambientada no Brasil. O personagem principal, o índio Yanomami, que permaneceu inédito no Brasil, né, durante mais de 40 anos. E a gente trouxe o Tic através desse selo da Trem Fantasma. Trem Fantasma não, desculpa, ainda lá do Quadro a Quadro. Sim. Só que o Quadro a Quadro nunca foi profissional, né? Era uma editora que tinha mesmo uma estrutura independente. E a gente nunca tirou isso de cabeça. A gente aprendeu muito com o Quadro a Quadro, mas nunca tirou isso de cabeça, de publicar quadrinhos profissionalmente. E acabou isso veio realizar com o Trem Fantasma, né? Lá de 2018 a gente começou a planejar, pensar nos títulos, pensar em linha editorial, e aí concretizado agora em 2020, né? No ano passado a gente iniciou a divulgação e lançamos os primeiros títulos. Show, show. Ivo Milazzo e Berardi são em parque, né? Sim, Ken Parker. Poxa, Enfim, eu acho que é uma das grandes duplas do quadrinho mundial, né? Berardi e claro. Milazzo. Eles fizeram Ken Parker, depois eles fizeram uma série de graphic novels também. Poxa, Marvin foi uma delas, Noturno. Essas saíram pela Ópera Gráfica, lá no início dos anos 2000 aqui no Brasil. Mas tinha esse lapso, que era o TIC, que não tinha saído ainda no Brasil. Mas enfim, é um grupo de italianos, né? Ken Parker, enfim, são, Feras. acho que uma das principais duplas do quadrinhos mundiais mesmo. São feras, feras, feras mesmo, viu? Marcelo, vamos falar agora, falando um pouco da Gênesis, alguma coisa da criação da Trem Fantasma. Vamos falar de uma coisa muito importante que enche os olhos, os lançamentos, esses lançamentos que estão, né, que a gente vê aí nas postagens, tem muita gente perguntando, gente interessada. Pode falar aí, ter bala aí nesse negócio. Então, a gente. Primeiro eu vou falar, se você me permite, Franjo, falar um Aqui pouquinho quem manda é você, sobre. eu não mando nada aqui. Quem manda aqui é É você. nada. Só para explicar os lançamentos que a gente anunciou, o modelo que a gente criou para a editora, que a gente criou o modelo por assinatura. Então, a Sim, primeira fase de distribuição dos nossos livros é para os assinantes, né, do que a gente chamou do Clube do Trem. Só que a gente surgir, olha, você vai ser assinante da nossa editora, sem, né, você vai querer ser assinante, sem mostrar o trabalho que a gente pretende publicar, seria difícil. Então a gente já resolveu ter um catálogo consolidado para um ano de publicação antes de lançar, né, a editora e lançar o esquema de assinaturas que a gente fez e que felizmente foi muito bem recebido, até bem mais bem recebido do que a gente esperado, né? imaginava. Sim. Então a gente anunciou de cara 7 títulos, sendo que 2 foram lançados num combo, né, logo no início, e os outros 5, aliás, no decorrer do ano. Então, eu estou até com eles aqui, né? Esses já foram impressos, Pode ir Sangue e mostrando ele Gelo, para aí. Esse aí isso. Sangue e Gelo, que está sendo muito comentado aqui.
né? Um Sim. quadrinho que pouca gente conhecia, com a arte do Pasquale Frisenda. Opa, caiu aqui. Pronto. Tranquilo. Com a arte do Pasquale Frisenda, Show. que é um artista italiano, que também passou pelo Ken Parker, né? Ele desenhou algumas histórias do Ken Parker também. Publicou Tex no Brasil. Papel de primeiro aí, né? A gente publicou em papel pólen, que é um papel que tem uma gramatura bem bacana, e ele é bem leve, ele tem um tom um pouco amarelado, que dá um conforto maior na leitura. Então o pessoal gostou. Enfim, Sangue e Gelo é roteiro do Tito Farati, Pasquale Frisenda. É um quadrinho que está tendo uma recepção, que a gente está até surpreso também. A gente sabia que era um bom quadrinho, mas era um quadrinho que não era conhecido no Brasil. Pouca gente ouviu falar dele. E aí, agora que o pessoal está lendo, ele está na boca aí do pessoal. Tem muito comentário sobre esse quadrinho. Aceitação, né? Que é uma história de guerra ambientada lá nas guerras napoleônicas, né, no exército francês invadindo a Rússia. Só que tem um elemento sobrenatural. Então, quando a gente fez a sinopse, né, elaborou a sinopse, a gente percebeu que tinha elementos de Tolstói, né, que escreveu Guerra e Paz, que é justamente sobre essas guerras napoleônicas, e tem um elemento de sobrenatural também, que puxa bastante no estilo Lovecraft. Então, é uma mistura ali que o Tito Farati fez, uma mistura de Tolstói com Lovecraft. Né? E é um quadrinho que ele é quase todo em preto e branco. O Pasquale Frisenda faz esse preto e branco aquarelado, mas ele usa muito a cor, apesar de ser um quadrinho preto e branco, ele usa a cor na narrativa. Você vê aqui tem alguns detalhes em vermelho em alguns momentos. Obra e de também arte. Esse cara. E também tem algumas páginas que são em preto e branco chapado, olha aqui para você ver, né? Aqui já dá para fazer um contraste, né? O trecho da história, né? Que é o preto e branco aquarelado, e outro que é o preto e branco chapado. Então ele usa esses três estilos trabalhando para a própria narrativa, né? Então você nota quando ele vai usar o vermelho, por que ele usa vermelho, fica bem claro, e quais são as cenas em que ele chapa ali o preto e branco e por que também. Enfim, é um quadrinho que eu gostei muito e o pessoal também está gostando bastante. Outro quadrinho é o Mujico. Deixa eu tirar aqui que está com sobrecapa. Show. Mujico é a arte do Pedro Mauro, né? Já foi mencionado aqui hoje. Nossa. O roteiro do Gianfranco Manfred, que é o roteirista de Mágico Ventos, escreve ali algumas histórias para o Tex também. A arte do Pedro aqui, né? Acho que a maioria conhece, né, a arte dele, mas quem não conhece, vale muito a pena. Deixa eu achar uma página aqui que eu gosto bastante. Pedro Mauro é bastante famoso, bastante profissional, bastante um bocado de coisa. Incrível. É o cara. É o cara mesmo. Estava conversando com ele há pouco, mais cedo. Ele tinha feito uma cirurgia nos olhos. Foi. Ele até ia bater um papo com a gente ali sábado, na live que a gente fez, mas estava recuperando ele da cirurgia. Foi engraçado, eu mandava mensagem para ele. Aí agora eu liguei para ele. Rapaz, o que foi que aconteceu? Fran, me perdoa aí, rapaz, que eu não tenho mais atendido tuas mensagens nem nada, porque aconteceu isso. Me perdoa. Não, rapaz, que é isso? Eu não sabia. Se você tivesse me falado, eu não tinha mandado mensagem. Deve estar difícil até de ler, né, a mensagem. Tem que descansar os olhos. Isso. Mas enfim, o Mujico... O Mujico é uma história de espionagem. Sim. Ele é o que o Manfred faz aqui, é uma história de um espião russo ao estilo 007. E aí ele conta, aqui no extra que tem no livro, que a inspiração dele foi a mesma inspiração do Ian Fleming, que foi o criador do 007. Porque o Fleming, ele se inspirou na vida real num espião soviético, Bom Vivant, mulherengo, e aí ele criou um espião
britânico, né, inglês, com base nesse espião soviético da vida real. E ali o que o Manfred fez foi fechar esse círculo, né, criar um espião soviético baseado no James Bond, que por sua vez tinha sido criado no espião soviético da vida Ele só real. fez, ele só fez o caminho inverso, né? Fechou ali o. É. Sabe esse... quem, sabe quem é que eu tenho já uma dessa daí do Mujico, já, evidentemente que ele ainda vai autografar. O Pedro Mauro disse, rapaz, Frank, dá o endereço, eu vou mandar para ti aí. Aí ele disse que vai mandar um dedicatório e tudo, rapaz, chega, me arrupiei todinho. Esse ano passado, pelo menos, não teve a Comic Con, né? Porque a mesa do Pedro sempre dá fila ali, o pessoal autografando. Mas tomara que esse ano tenha, e aí o pessoal vai aparecer como o Gico lá para ele autografar, com certeza. Deus seja louvado. Eu fui a outras Comic Cons, mas essa eu estava planejando já para ir, estava tudo certo, né? Todo mundo não deu certo aí. O autógrafo presencial esse ano não rolou, né? Espero que o próximo aí, que acabe com isso, que a gente consiga ir a eventos, né? Que o evento é muito bom. O evento ele é uma coisa que aproxima o público da obra e do próprio criador em si, né? As editoras, os desenhistas, os roteiristas. Então, para quem é fã, é muito bom você ver o criador daquele projeto que você é fã, aquelas editoras que a gente gosta, né? Então, é um negócio muito bom. E é legal que é uma coisa que é única ali, né? Você poder trocar uma ideia ali, cara a cara com o autor e conhecer pessoalmente quem fez ali aquele trabalho que você curte tanto. É importante ali ter esse contato mesmo. Mas enquanto isso, a gente vai tendo contato virtual, né? Pelas lives. Essas lives, elas veio para somar, elas são uma propaganda, uma ferramenta muito boa. Antes disso existia a televisão, mas para você fazer uma propaganda na televisão, por exemplo, eu fiz umas 6 entrevistas em televisões mostrando os meus trabalhos. É uma burocracia muito grande, enorme. Enquanto uma live, você pode fazer uma live todo dia, tá milhões de pessoas assistindo. Se não estiver assistindo online, ela fica gravada, as pessoas vão ver. Né? Eu acho o Advento Live uma coisa que veio mesmo para somar mesmo, né? Eu acredito que e veio para ficar, agora não tem mais volta não. Não tem não. Quer fazer uma propaganda, faça uma live, pronto, acabou. É bom. Sim, vamos, o que é que tem mais de novidade aí? Então, esses são os 2 quadrinhos que já foram publicados, né? Já foram impressos, já foram enviados, estão sendo enviados ainda para quem se interessa. Eu estou até com o site aberto aqui. Sim. As outras vão ser publicadas no decorrer do ano, né? Nosso próximo lançamento, que a gente anunciou, inclusive que já é o próximo, foi no sábado. Pode falar de se puder, eu falo de todos aqui. Pode falar, pode falar. O próximo é Morgan, que é um título do Hugo Pratt. O autor italiano também, que tem uma história de vida também muito... É incrível, né? A história de vida dele. Ele nasceu na Itália, ainda criança foi morar na Etiópia, depois foi trabalhar na Argentina, onde ele conheceu outro mundo, né, de quadrinhos, trabalhou com Osterheld, Ernie Pike, que inclusive está saindo aqui agora no Brasil, depois foi trabalhar na Inglaterra, voltou para a Itália, e aí ele publicou o Corto Maltese, que foi o que deu, né, a grande virada na carreira dele. O Morgan, e o Hugo Pratt também, uma curiosidade, ele tem 2 filhos brasileiros, não sei se você sabe. Eu estou falando de Salvador. Ele teve uma filha que nasceu aqui em Salvador, filha de uma soteropolitana, e ele tomou conhecimento que também nasceu um filho na tribo Chavante, que ele morou na Amazônia durante um mês, viveu lá com essa tribo,
E depois, se não me engano, 2 anos depois, ele tomou conhecimento que tinha nascido um filho lá que foi chamado de Tebouca. Tebouca, na língua do Chavante, seria o filho de Uca. E Uca era o nome que ele era chamado lá pelos Chavantes, né? Hugo. Então ele tem 2 filhos. 2 filhos brasileiros. O Morgan, que a gente vai. Oi? O homem era invocado mesmo, né? Não era. A vida dele aí dava uma série do Netflix, viu? Série mesmo, viu? A gente fez umas pesquisas aí para escrever a biografia dele para o livro, né? Para explicar ali sobre a obra. E, poxa, a vida dele não tem nem notícia de alguém que fez o que ele fez. Eu tenho HQs do Corto Maltese. Quero até citar aí meu amigo e doutor Rafael Maia. E ele também é fã também de Corto Maltese também. Até pedi para me fazer uma estátua do Corto Maltese. Eu fiz para ele Dylan Dog e fiz outros personagens para ele. E ele quer também Mágico Vento, mas quando eu falei a ele que eu ia entrevistar você e a editora, mandei logo um convite, ele apareceu aí, porque ele é muito fã de Corto Maltese, né? E quem não é, né? Hugo Pratt tem que ter, né? Você tem que ter na sua coleção, tem que ter lido Hugo Pratt, tem que ter lido todos esses autores italianos, porque é muito rico, é muito bom. Exato. Eu vim perguntando se já falamos do próximo lançamento, é o que a gente está falando agora, né? O Morgan, do Hugo Pratt. E essa obra, Morgan, infelizmente é a última obra do Hugo Pratt. Ela saiu em 1995, né, na França, foi o mesmo ano que ele faleceu. Então já é um Hugo Pratt bem maduro, né, no auge ali da sua habilidade artística, da sua, né, experiência. Na sua experiência, é uma das grandes obras do Hugo Pratt, sem sombra de dúvida, que é a história de guerra. Apesar de ser uma história de guerra, uma história que fala ali sobre as pessoas envolvidas na guerra, principalmente no desenvolvimento desse personagem, do Morgan, que até pelo visual que o Hugo Pratt faz do personagem, você tem uma percepção diferente. Você acha ali que ele desenha ele meio dentucinho, uma figura meio amistosa. Mas quando você vai no desenvolver da história, que você vai conhecendo realmente quem é o Morgan, como o Hugo Pratt construiu aquele personagem, realmente é uma coisa muito impressionante. Não posso dar muito spoiler, né, porque mês que vem o pessoal já está com o livro na mão aí, vou deixar para eles descobrirem. Mas realmente é uma história muito impressionante, muito sensível. O Hugo Pratt, às vezes, ele faz você arrepiar em um quadrinho ali, pequeno, com uma fala pequena, mas naquele contexto todo da história, quando você vê aquele quadrinho e lê aquela frase, realmente você chega a arrepiar. É uma obra imperdível que a gente acha, assim como é toda a obra do Hugo Pratt. Realmente a gente tem muito orgulho de trazer esse material para o Brasil. Muito bom mesmo, de parabéns mesmo. Quantas páginas, qual é o papel que vai ser também? Vai seguir o mesmo padrão das outras? Uhum. Morgan, a gente vai usar o mesmo papel, esse papel o pólen, 90 gramas, que ele é grossinho, ele é gostoso de ler, só que é um formato um pouco maior, né? É um álbum europeu, aqui no caso dessas edições da Bonelli. É parecido com esse aqui, né? Assim, mais ou menos. Acho que é. Parece 17, que sim, 17 por 20 e tanto, uma coisa assim. Esse aqui é 19 por 26. É mais ou menos. Então, na verdade, o que a gente fez aqui foi aumentar o original, porque foi publicado naquele formato italiano, que é um pouco, né, que é menorzinho. Inclusive, ano passado, a gente estava, ano retrasado, 2019 ainda, a gente conversando com o Pedro Mauro, né, sobre a publicação, ele perguntou, vocês vão colocar no mesmo formato italiano ou vocês vão fazer outro formato? Porque
o próprio Pedro falou que acha que valorizaria mais até a arte dele, um formato maior, e foi o que a gente fez. No caso do Morgan, a gente está deixando o formato original, que já é um formato maior que o formato europeu, né? Na verdade, o formato francês, que é ali o álbum 20 por 28. Morgan vai ter 96 páginas, sendo que dessas 96 páginas, 16 são coloridas, que é um álbum, que é um caderno extra ali com informações, com aquarelas, que é feita tanto pelo Hugo Pratt quanto pelo Lely Vianello, que é um artista que trabalhou com o Hugo Pratt. Então tem essas 16 páginas coloridas dentro do livro. E aí também a gente está, cada livro a gente coloca um brinde, né? Aqui no Sangue e Gelo tem um pôster, um mini pôster, né, com a arte do Pasquale Frisenda, que é uma arte inédita. Veio a sobrecapa do Mujico, também com a arte aqui inédita do Pedro Mauro. E agora, nesse de Morgan, a gente vai acrescentar um pôster com as principais passagens da vida do Hugo Pratt, inclusive essas duas que eu falei, né, dos filhos brasileiros que ele tem. E a arte desse pôster ficou por conta do Jefferson Costa, que é o artista de Jeremias, La Dançarina, né? É um artista que a gente é muito fã e topou fazer esse trabalho aí com a gente. Então, quem comprar aí o Morgan no clube de assinaturas vai levar aí esse pôster de brinde, além dos descontos e tudo mais. Mas aquela mini biografiazinha dele vai ter também dentro também dessa HQ, não? Vai ter uma biografia, sim. Uma biografia do Hugo Pratt dentro do livro, fora do pôster, né? Nas páginas mesmo do livro. Páginas, né? Isso, dentro das 96 páginas. Vai ter uma biografia também do Hugo Pratt. Aí vai ser capa dura, né? Vai ser capa dura também. Capa dura. Vai ficar uma edição bem bonita. A gente está trabalhando para as edições nossas ser bem bonitas, até para quem gosta ali de colocar na estante, né? Ter um destaque lá na estante. É que essas edições, né, da editora Trem Fantasma é muita qualidade mesmo. Você vê, poxa, é indiscutível a qualidade. Você vê logo que tem qualidade de papel, qualidade de muita coisa. Então é um negócio. E com esse esquema de assinaturas, né, do clube, a gente tá garantindo também um preço bem acessível dos livros. Sim. Então a gente colocou nesses primeiros livros um desconto de 40%. Então saiu ali no combo, cada livro a 40 e poucos reais, né, para um livro de capa dura, com papel, né, um papel de gramatura alta, né, qualidade gráfica bem apurada mesmo. E aí a gente está, né, tentando fazer esse produto chegar a um preço acessível também ao pessoal. E Morgan vai ser a mesma coisa, né? Tentar manter aí um preço acessível, o pessoal conhecer, ter condições de mais gente conhecer esse trabalho. Show demais. Tá pagando preços exorbitantes por edição de relançamento por aí de capa cartonada e outras coisas de outras editoras. E coisas que já foram relançadas, mas nós estamos falando de uma obra que ela é muito conceitual, ela é um trabalho, às vezes até único, trabalho único, com todo um cuidado, todo um processo de construção de chegar no final, né? Então você está pagando um valor ótimo, perfeito, por uma obra que não é a coisa que acha importante, né? A gente está fazendo edições para durar mesmo, para o cara ler, guardar, colecionar, para mostrar para os filhos daqui a alguns anos, emprestar para os amigos e ela voltar inteira ainda, né? Tem que ter cuidado, mas voltando inteira aí, é uma obra bem robusta mesmo. Mas falando dos lançamentos aqui, Franjo, depois de Morgan, a gente vai lançar ainda esse ano é o Sonheiro, Sentinela dos Sonhos, que é do Henrique Brecha. Henrique Brecha é um autor argentino, né, filho do Alberto Brecha, e esse El Sonheiro é a obra-prima dele. Saiu uma obra atualmente dele pela Veneta, né, acabou de chegar aqui, inclusive,
que foi A Guerra do Deserto, que é um quadrinho dele da década de 70. O Sonheiro, ele fez em capítulos e saiu na Fierro, a Argentina, e saiu também na Scorpio, italiana, praticamente ao mesmo tempo. Isso foi na década de 80. E aí, depois, na década de 90, ele criou mais alguns capítulos para a segunda encarnação, né, vamos dizer assim, da Fierro. Então a gente vai lançar a edição integral do El Sonheiro, com todos os capítulos. A gente está fazendo uma pesquisa quanto a isso, então não vou dizer com certeza, mas parece ser a primeira edição integral de El Sonheiro, porque tem edições só com os capítulos da década de 80 e outra edição com os capítulos da década de 90. Salvo engano, isso eu vou pesquisar com mais cuidado ainda, mas salvo engano é a primeira que junta num volume só todos os capítulos que o Breccia fez para essa história. Então é um trabalho, é um quadrinho difícil de editar, na verdade, porque não é só você pegar a tradução, diagramar as páginas e publicar, porque tem muita referência. É um quadrinho que ele se encaixa muito no momento histórico que ele foi criado, se encaixa muito na cultura argentina. Então a gente está fazendo uma pesquisa bem apurada para a reedição realmente ficar à altura desse trabalho do Henrique Breccia. Então ele fala sobre lendas folclóricas argentinas, às vezes tem uma lenda ali que, quando você vai ler, o que é isso? Aí a gente quer dar essa informação para o leitor também, né? De onde o Breccia tirou essa informação, por que essa informação está ali no quadrinho, né? Tem alguns trechos que o Breccia, você repara que que o personagem fala mal dos ingleses. Então, por que ele está falando mal dos ingleses? Aí você vai pesquisar o contexto histórico, porque naquela época a Argentina estava em guerra com a Inglaterra, na Guerra das Malvinas. Então essa é mais uma informação que a gente precisa colocar no livro para contextualizar, para a leitura ficar bem completa. É uma obra que está dando bastante trabalho para editar, mas que, por outro lado, também está dando muito gosto do resultado que a gente está chegando. Então, é um orgulho nosso também aqui, e é uma obra que a gente negociou diretamente com o Breccia, a publicação, e ele tem muito gosto disso sair no Brasil, porque é uma obra que fala muito sobre a América Latina. E tirando a Argentina, ela não tinha saído em outro país da América Latina. Quer dizer que é o segundo país aqui no Brasil, essa história. Na América Latina, sim. Já foi publicada na Itália, já foi publicada na Espanha, mas na América Latina só na própria Argentina. Não tinha saído ainda em outro país. Show. O Breccia tem até um fumete, né, do Tex. Ele desenhou o Tex, né? Isso, saiu agora recentemente. O Tex gigante do Breccia, que é o Capitão Jack, não é? Eu tenho isso aí. Capitão Jack. Fantástica. A arte dele. Já leu essa história, já? Já li. Pô, fantástico, né? Eu não perco um Tex gigante, ainda mais o Tex gigante do Breccia. Do Breccia, e é escrito pelo Farati, né? É escrita pelo Tito Farati, que é o autor de Sangue e Gelo. Sim. É pelo Tito Farati. Agora que eu me toquei. É verdade. O que eu gosto daquela edição do Tex, da Tex Gigante, ele tem uns textos bacana, né? Muito bacana, falando da arte dele e tal, né? Sempre eles homenageiam o desenhista. Eu achei muito bacana. E sobre essa edição do Breccia aí, ela tem que ser assim mesmo, porque ela é datada, né? Ela é uma obra datada. Ela tem toda aquela época que foi passada, né? A história. Ela não pode passar por cima disso tudo, porque senão perde toda a concepção da própria história, né? Tem que respeitar mesmo. Você entende a história, você se diverte com a história se não tiver nenhuma referência. Mas só com essas referências você vai conseguir entrar realmente naquilo que foi criado. Né?
para ser mais do que uma leitura superficial, só uma diversão ali, né? Ser uma leitura mesmo, ser uma leitura mesmo que a pessoa pode entrar ali nesse universo, no contexto que ela foi. Pois é, eu tenho aqui uma pergunta de um amigo, é do Guilherme Tavares. Ele está perguntando aqui se tem algum um futuro título que tenha terror, né? Como Lovecraft, alguma coisa relacionada a isso. Esse tema tão legal também, terror. Olha, não sei se está me ouvindo bem, continua ouvindo? Tá tranquilo. Que eu não me toquei, o fone acabou a bateria aqui, aí eu tive Mas que tirar. eu tô ouvindo bacana demais. Beleza. De terror no nosso catálogo é o Sangue e Gelo. Sangue e Gelo é uma HQ de terror. Fora essa, o Sonheiro é um quadrinho difícil de você classificar, colocar se é terror, se é comédia, se é aventura, porque ele tem de tudo. Tem uma parte que tem um toquezinho de terror, tem outra parte que é para dar risada, tem outra parte que é de ação. Então, essas duas ali eu colocaria, né? Mas focado mesmo no terror, é o Sangue e Gelo. Além dessas, Franjo, só para eu continuar aqui, senão daqui a pouco acaba a live e a gente nem consegue falar. Tem o Ninguém, que aí a gente vai começar com o filho, né, o Henrique Brecha, mas vai dar continuidade também com o pai, que o Ninguém é uma obra do Alberto Brecha com o Carlos Trilho, né, que são dois artistas, aliás, não são dois artistas argentinos, porque o Henrique Brecha é argentino, mas o Alberto Brecha, ele é uruguaio. Apesar de ter feito a carreira dele toda na Argentina, ele é nascido no Uruguai. Que é uma história que está sendo redescoberta agora. A nossa edição possivelmente vai ser a segunda edição mundial nessa republicação dela. Ela saiu na Argentina em agosto passado e ela tinha ficado 40 anos sem publicação, porque houve ali uma pendência jurídica em relação aos direitos dessa história e ela só foi liberada para republicação depois de 40 anos, agora, no passado, em 2020, e a gente tem, né, o privilégio de trazer no Brasil aqui pela Trem Fantasma, que é também uma história de espionagem. Só que é um espião bem diferente ali do Mujico, o ritmo da história também é bem diferente, porque é um agente que ele não obedece a ninguém, ele não responde a ninguém, mas, por outro lado, as missões mais importantes do mundo ficam a cargo dele. É uma história de ação, né, e é uma das raras histórias de ação, propriamente de ação, do Alberto Brecha, que ele dá um show de desenho, né? Quem está acompanhando aí a onda agora de publicações do Alberto Brecha, né? Está saindo bastante coisa. Eu acho, na minha humilde opinião, que é uma das maiores obras dele, é uma das que ele mais abusa ali no desenho, no traço. É uma obra que está sendo redescoberta agora, mas eu acho que daqui a alguns anos, com certeza, vai estar reconhecida como um dos clássicos do quadrinho argentino. Né? Pena que ela ficou 40 anos ali na gaveta e pouca gente conhece. Né? Pena por um lado, mas nem tanto agora que a gente está tendo a oportunidade de trazer. Está saindo tudo da gaveta agora, de uma vez. Outro quadrinho. Fala mais. Então, deixa eu ir falando aqui, enquanto o pessoal tiver alguma pergunta aí também, a gente vai respondendo. Deixa eu ver aqui. O quadrinho que a gente vai trazer é o Cromáticas. Cromáticas é um quadrinho que foi publicado primeiramente na Espanha. O roteiro é do Jorge Zentner e do Rubem Pelerreiro, que é um quadrinho colorido, esse em cores, até o nome já indica, né? Que ele é formado por 5 contos e cada conto tem uma cor predominante. E essa cor é utilizada justamente na narrativa.
É, e aí tem histórias passadas, vários tipos de história passadas em vários lugares do mundo. Né? Tem inclusive uma história no Brasil, passada na Amazônia, que, enfim, não posso contar muito, mas que tem um grupo de turistas ali que está indo para a Amazônia, eles encontram um ribeirinho, né, perto de um bar ali. É curto, senão vai perder a graça lá depois. Mas é um quadrinho que a gente considera, Franz, como sendo mesmo uma pérola nesse nosso catálogo. Porque é um quadrinho também é pouco conhecido, né? Os autores, apesar de serem bastante conhecidos na Europa, eles são os autores de uma série do Dieter Lamper, que é um quadrinho bem conhecido na Europa, na França, na Bélgica, na Espanha. No Brasil teve um álbum publicado na época lá da Abril, da Graphic Novel do Brasil, da editora Abril. Década de 80 e 90, né? Década de 90, né? Isso, lá para finalzinho da década de 80, início de 90. Teve uma história deles publicada na Heavy Metal, também ali no início da década de 90. E depois não saiu mais nada deles. Teve na Animal também, saiu a história deles na Animal. Mas depois não saiu mais nada dessa dupla aqui no Brasil. Né? E lá fora eles são muito reconhecidos. Tanto que o Pelerreiro, ele é o autor das novas histórias do Porto Maltese. Né? Para você ver o gabarito que esse cara tem lá na Europa. Né? Substituiu, né, o Hugo Pratt na série criada por ele. Poxa. Então, esse é um quadrinho, sinceramente, uma grande pérola dos quadrinhos que eu acho que o pessoal vai curtir bastante e vai se surpreender bastante com essa história. Na verdade, a gente estava buscando outro quadrinho dessa mesma editora, e aí no catálogo que a editora recebeu, a gente vê as cromáticas. Aí vamos ver o que é isso aqui. Né? A gente também não conhecia. E aí, quando nós vimos o que era, a gente, olha, vamos deixar esse outro para o futuro, quem sabe, mas vamos trazer cromáticas agora, porque esse quadrinho merece muito ser publicado. Quando é o lançamento dele? É para quando? É para esse ano ainda, Franz, mas não tem uma data. Não tem a data definida. Né? Esse já vai ser para o segundo semestre. Sim. Segundo semestre ainda. E aí, para fechar o ano, a gente vai trazer Fulu, que também é do Carlos Trio, né? O mesmo roteirista do Ninguém, com o Alberto Brecha, só que aqui ele faz a parceria com o Eduardo Risso, Sim. que é um quadrinista que esse é bem conhecido no Brasil, né? Principalmente pelo trabalho dele na Marvel, DC, principalmente DC, a DC. Né? Ele fez mais na DC, né? Tem o Sem Balas, que é bem conhecido. Tem o mais difícil dele é o Sem Balas, né? O Sem Balas foi a obra dele mesmo aqui no Brasil. E tem um trabalho dele também no Batman, né? Ele fez alguns atos do Batman. Tem uma graphic novel do Wolverine também. Enfim, é argentino também, e ele, enfim, é um astro, né, hoje dos quadrinhos. Essa história Fulu foi publicado na Argentina e na França, e é interessante que é a história de uma negra escravizada, africana escravizada, que é trazida para o Brasil. Só que ela não aceita essa situação de escravidão. E aí ela quer retornar para a África. E aí é a saga dela, né, esse quadrinho é a saga dela nessa busca de sair da condição de escravizada e tentar retornar para a África, para a origem dela. É um quadrinho que é surpreendente que ele nunca tenha saído no Brasil, né, pelos autores que estão envolvidos e também pela própria temática, né, aqui ambientada no Brasil. E a gente busca sempre que possível esse vínculo também com o nosso país, né? A gente tem lá tem aqui o Mujico, que é
desenhado por um brasileiro, a gente tem cromáticas que tem a passagem no Brasil, a gente tem Fulu, que é ambientada quase toda aqui também no Brasil. Isso também acaba sendo importante a gente tentar aí trazer. Né? Culturalmente né? Se é um material de qualidade, que tem alguma ligação aqui com a gente, né? Por que não trazer, fazer um esforço para isso vir para cá? Tem mais alguma outra aí para citar? Não, esses são os que a gente anunciou até aqui. A gente está buscando outros títulos, mas como ainda não está fechado, né? Então a gente ainda não pode falar. Não pode falar porque não tem o contrato ainda assinado, e não pode falar também porque senão a concorrência vai ficar de olho e vai buscar lá também. Estou entendendo. Mas, como diz a história, o carvão está sendo jogado na máquina para ela, a todo vapor esses anos, né? Vocês estão trabalhando para sempre ter, né, lançamentos, né? Por exemplo, tem esse agora, e vai surgindo, você não pode parar, né? Senão a máquina para. Não pode parar. E aí a gente manter aí essa regularidade, não só os quadrinhos que a gente disponibiliza primeiro no clube, né, que são edições, são lançamentos bimestrais. Mas a gente está trabalhando também para ter lançamentos mais frequentes, não só no clube, mas também por outros meios de distribuição, nossa loja própria, no nosso site, né, e talvez também livrarias. A Amazon também, alguma coisa desse tipo? Também existe a possibilidade. Por enquanto a gente não tem material lá, né, até porque está muito recente, né? Então a primeira fase de distribuição foi mesmo para os assinantes. Mas é uma possibilidade também que a gente está estudando, né? Vendo até a viabilidade. Né? Tudo isso depende da viabilidade de custos, de valores também. É porque essa modalidade da venda direta com assinatura é muito bom, porque é diretamente da mão do criador, que são vocês, para a mão do colecionador, né? Um negócio bem direto, né? A compra direta, né? Isso permite a gente praticar um desconto, né, considerável, fazer um preço mais acessível para o leitor, e também permite a gente criar esses brindes, né? Criar essa sobrecapa ali para material exclusivo. Show demais. Na pré-venda agora, infelizmente por um lado, né, mas a gente fica feliz também por isso, mas bookplates que hoje estão esgotados, né, do Pedro Mauro, mas quem comprou lá na pré-venda, lá no início também levou o bookplate, né? Hoje, infelizmente, não está disponível mais, mas o pôster e a sobrecapa, isso os assinantes vão levar. Né? Então a gente sempre está bolando ali algum item exclusivo. Show. Marcelo, agora uma pergunta sobre o mercado nacional, né? Você que é um contribuidor para o mercado nacional, das obras que nós já citamos aí, o que você acha da produção nacional, né? Você como produtor nacional de quadrinhos, né? Quadrinho Fantasma, né? Me diga um paralelo, né? Que a gente sabe que teve fases, né? Da produção nacional, teve um tempo, na época, que produzia muito quadrinho nacional, mas a coisa mais era desenhistas profissionais que trabalhavam no mercado estrangeiro, mas que faziam alguma coisa aqui. Agora não, agora nós estamos falando de produção nacional direta mesmo, né? A produção, não só o desenhista brasileiro, como o contador de história brasileiro. Está surgindo muitos heróis nacionais, o Acre, do meu amigo do Multiverso AC, né? Ele está criando um personagem de lá mesmo, um vigilante. Então, tem muitos Sapão criando aqui de Fortaleza também criando personagem. Lancelot Martins também lançando os personagens dele, são vários, né? Lorde Lobo também. Então, estou citando pessoas que têm seu universo, né? Mas eu estou lhe perguntando como a produção nacional no âmbito de uma editora. O que é que você me diz? Como é que está a produção? O seu olhar com a produção nacional? Então, Franjo, eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque eu sou quadrinista também, né? Antes de ser editor, eu já era quadrinista, já estava no mercado, no independente. Então, é um assunto que eu
posso falar com propriedade por estar ali há alguns anos nisso. Eu acho que a gente está num momento agora que o quadrinho nacional ele está sendo redescoberto, está gerando interesse. A gente nunca parou de produzir, né? Todos esses nomes que você já falou aí, conheço vários. O Lorde Lobo, eu tive contato com ele lá em, sei lá, 2003, quase 20 anos atrás. Eu no comecinho ali, lançando algumas coisas, ele já tinha material lançado, né? Mandou mensagem ali, dando apoio pra gente. Então não esqueço isso nunca, né? Um abraço para ele aí, se ele estiver ouvindo. Então a gente nunca parou de produzir. Só que o leitor não estava olhando para esse material. Mas eu acho que de uns 10 anos para cá, talvez menos, uns 6, 7 anos para cá, o leitor começou a olhar com mais atenção para o material nacional. Isso trouxe também uma responsabilidade para nós autores, porque o mesmo leitor que lê ali o Hugo Pratt, que lê o Brecha, ele vai ler nosso trabalho também. E aí a comparação, não tem como fugir dessa comparação. Então o nível de trabalho que a gente tem que apresentar tem que ser um nível altíssimo. E vão se destacar, vão ficar no mercado quem consegue realmente produzir em alto nível. E tem muita gente produzindo em alto nível no Brasil. Né? Não vou citar nenhum nome aqui, porque vou ser injusto. Se eu citar um, vou ser injusto com 10. Mas tem muita gente aí que tem uma produção a nível internacional, com certeza. E o leitor brasileiro está olhando para isso. Uma história que eu gosto de comentar de vez em quando, eu estava lá no FIC, estava lá como autor. Mas a gente é autor e é fã também, né? E aí estava... eu tinha uma senha para pegar um autógrafo do Dave McKean, que é o capista de Sandman, né? Bem conhecido, estava disputada lá o autógrafo dele e eu estava com a senha. Aí deu a hora ali, eu fui sair da minha mesa, deixei o colega lá na mesa e fui para a fila. Com a mochila nas costas com meus quadrinhos, né? Que ia, inclusive, mostrar lá para o Maquin. Deixei lá com ele um exemplar. Só que na fila ali, puxando conversa com o cara que estava na minha frente, aí eu falei com ele, eu sou quadrinista, eu estou ali na parte dos artistas também. Aí, o que você faz? Tá aqui. Mostrei para ele, o trabalho era um exemplar do Neverdai, que eu roteirizo. Ele olhou e falou, esse aqui não pode ser publicado no Brasil, porque quando eu penso em quadrinho brasileiro, eu imagino logo o fanzine xerocado, não imagino aqui um trabalho com essa qualidade. Aí depois ele foi lá na mesa e comprou a coleção que tinha lá disponível, né? E saiu olhando também dos colegas. Então, quer dizer, falta para o leitor brasileiro também conhecer. E isso está acontecendo agora, o leitor brasileiro conhecendo. Né? E tem várias coisas que ajudam também, por exemplo, o trabalho do Sidney Guzman com o MSP, de trazer ali autores brasileiros para desenhar personagens do Maurício de Souza que já são consagrados. Isso também ajuda o mercado, ajuda a ver que a produção nacional é uma produção de extrema qualidade, não perde nada para o mercado internacional. Pelo contrário, né? As obras brasileiras estão chegando aí no mercado nacional. Sim. Internacional, aliás, mercado internacional. Internacional. Foi-se o tempo do fanzine, porque a qualidade, as mídias, catarse, etc., o papel, as coisas, tudo tá. O próprio criador, ele também é um colecionador e um quadrinista e é um leitor. Então, ele quer aquela qualidade que ele está vendo no trabalho dele, né? Eu sou um futuro quadrinista, então eu vou querer, né? Evidentemente que eu vou querer também aquela qualidade. Então, a gente vai crescendo os níveis e vai se encaixando num padrão. Padrão aquele que foi exigido o próprio estrangeiro mesmo, o próprio mercado europeu, o próprio Fumetti italiano e outros, eles já, o seu que se encaixa no padrão internacional, né? Então a gente vai vendo um negócio desse aí, rapaz, eu quero igual da Trem Fantasma, eu quero um negócio desse, eu quero um trem desse aí para mim também. Então o que acontece é que todo mundo vai se nivelando, né? Você lembra do tempo do fanzine, né? Lembro.
Eu publiquei, já xeroquei fanzine e saí distribuindo a 50 centavos, a 20 centavos. Você vê isso agora? Você não vê. Não Não vê. vê mais. Não vê mais, né? Mas por outro lado, Franjo, quem estava no fanzine ali 20 anos atrás, hoje está na internet. É. Então, o que a gente fazia lá atrás, tirando xerox e distribuindo a troco de moedas, o autor iniciante agora está criando um blog, está postando seu quadrinho no Instagram, no Facebook, mas não deixa de fazer. Né? O fanzine, eu acho que o espírito do fanzine ainda existe, mas a mídia do fanzine é que acaba sendo outra. Né? Sempre tem, né? Sempre tem um maluco que quer fazer quadrinho de qualquer jeito e a gente precisa deles, né? Porque se não começar a fazer, de algum lugar ele não vai chegar no topo, né? Tem que começar. Rapaz, todo mundo deseja e almeja chegar pelo menos no nível de vocês, já tá, a metade do nível já tá bom. A qualidade está aumentando muito. Ó, muito obrigado pela sua participação. Eu quero dizer que sou honrado com essa presença. O foco dessas lives é isso mesmo, mostrar quem faz, mostrar a produção nacional de publicações estrangeiras ou nacionais mesmo, enraizada mesmo, né? Como a sua, pega do estrangeiro e coloca para nós, leitores, uma coisa de um nível espetáculo. Então isso é fantástico, né? Tu mostra que a qualidade tá no nível... Eu não vou nem falar mais estrangeiro, não. O nível nosso mesmo, brasileiro agora. A gente tem que se dar valor. Eu quero dizer que muito obrigado pelo espaço. Aliás, a sua presença. Eu quero também agradecer também todos que participaram aqui, que eu não falei nome, mas não tem como, mas muito obrigado. Muito obrigado mesmo, viu, Marcelo Fontana? Muito obrigado mesmo. Ô, Franja, eu que agradeço o espaço, o convite aqui para bater esse papo. Né? Sempre é um prazer falar de quadrinhos, ainda mais... Precisar, estou por aqui. Viu? Ainda mais nesse espaço aí. O papo foi ótimo. Precisando, querendo conversar de novo, a gente está à disposição. Esperar os próximos lançamentos aí, a gente vai conversando e eu vou sempre divulgando, fazendo alguma matériazinha, não me custa nada, o pagamento é só um aperto de mão agora da gente agora. Viu? Pronto, tá pago já, tá tudo ok, viu? Pois, ó, muito obrigado, boa noite, fica com Deus, lançamento sempre, que Trem Fantasma é um negócio muito bom, obrigado mesmo. Valeu, obrigado, abração a todo mundo. Boa noite, fiquem com Deus, pessoal. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado mesmo. Eu vou salvar e vai ficar na IGTV e vai ficar no meu canal do YouTube. Ah, beleza. Aí depois a gente divulga lá na página nossa também. Fique com Deus. Muito obrigado mesmo. Foi enriquecedor. Valeu.